Eu quero ler a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, no capítulo 19, repetir o texto pelo fato de que é muito pequeno, para ajudar-nos a gravar na mente. Diz assim a palavra do Senhor. Lucas, capítulo 19, versos 41 a 44. E quando ia chegando em Jerusalém, vendo a cidade, chorou e dizia: Ah, se conheceras por ti mesma, ainda hoje, o que é devido à paz. Mas isto agora está oculto aos teus olhos. Pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e por todos os lados te apertarão o cerco. E te arrasarão, e aos teus filhos dentro de ti. Não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Esta é a palavra de Deus. A entrada em Jerusalém, feita por Jesus, a chamada entrada triunfal, que ocorreu, que faz parte desse percurso, esse incidente que ocorreu aqui desse texto, está dentro da caminhada que Jesus começou quando entrou em Jerusalém, montado no jumentinho. Pois ela revela um caráter tríplice de nosso Senhor. Primeiro, da sua dignidade profética, porque Ele conhece todas as coisas ocultas, Ele realiza coisas maravilhosas e Ele prediz coisas futuras. Segundo, da sua dignidade como sumo sacerdote. Ele é imaculado, Ele é compassivo, Ele é sumo sacerdote da nova aliança. E terceiro, a respeito da sua dignidade real. Ele se revela como o Messias prometido, como um rei de um reino espiritual e como o futuro conquistador do mundo. O verso 41 diz: quando ele se aproximou da cidade, ele viu a cidade, ele ia se aproximando, havia uma comitiva com ele, e alguns o louvavam, alguns diziam hosanas, cujo som chegava a perturbar os ouvidos de algumas pessoas estranhas ao ministério de Jesus que estavam ali. Eles diziam: bendito é o rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Alguns dos fariseus, diz o verso 39, disseram em meio à multidão: mestre, repreende os teus discípulos. Mas ele lhes respondeu: eu vos digo que se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. Assim é que ele vem entrando no cortejo triunfal na cidade eterna. Quando ele viu a cidade, diz a Bíblia, ele viu porque ele teve uma visão descendo a colina do Monte das Oliveiras, teve uma visão completa da cidade, da sua estrutura, da grande extensão dos seus muitos prédios imponentes, e aquilo afetou o seu coração. A cidade que ele viu era a cidade próspera, era a metrópole da nação, a sede dos antigos reis de Judá, a cidade do grande Deus, o local da adoração, o local oficial da adoração divina, para onde todas as tribos subiam todos os anos para servir ao Senhor, de modo que era uma cidade honrada tanto por Deus como pelos homens, mas também a cidade que desprezara as mensagens dos servos de Deus no passado, estava ainda desprezando, que zombara e abusara dos profetas no passado, matara, espancara a uns e apedrejara a outros. Sim, é nessa cidade que ele está entrando, é esta cidade que ele vê.
que ainda depois de tudo isso, a cidade diante da qual ele está não consegue ainda discernir, não tem a capacidade, olhos para ver e discernir o seu futuro, especificamente predito no dia da sua visitação. A visitação da qual ele fala no texto é a vinda do ministério dele, precedido por João Batista. A pregação de João Batista anuncia o dia da visitação, o kairós de Deus, o tempo oportuno, a oportunidade que eles não tiveram como ver. Diz a Bíblia que ele chorou sobre a cidade. Ele chorou, o texto diz, ele chorou e dizia. Ele não chorou e parou de chorar para falar. Ele chorava e lamentava. Ele falava com certa dificuldade, creio, diante de uma pequena multidão, chorava e falava. Seu choro, quando vê a cidade, é o sinal profético da destruição de Jerusalém que está prevista por ele mesmo. Como quando o profeta Eliseu, um dia, encontrando-se numa sala com Azael, o sírio, que posteriormente seria rei, olhando para ele, fitando, diz a Bíblia, chorou bastante. E ele perguntou a Azael, por que o senhor está chorando, olhando para mim? Ele disse, porque eu estou vendo a destruição que você vai fazer com o povo de Deus. Assim também Jesus estava chorando. Que espírito terno era o de Cristo? Nunca lemos na Bíblia que ele ria, mas frequentemente o encontramos em lágrimas. Nesse mesmo lugar, seu pai Davi chorou também quando atravessava com os homens de guerra, pelo fato de que o seu ministério, o seu reinado estava sendo ameaçado. O verbo grego klaiô é o que está aqui para significar chorar. E significa chorar em voz alta e lamentar. É usado quando Pedro, na corte, quando Jesus estava sendo julgado, lá no pátio, Jesus, quando saiu, encontrou-se com ele e o fitou, e diz a Bíblia, ele saiu e chorou amargamente. Mateus 26, 7, 5. E também em Mateus 2, 18 é dito o mesmo verbo quando se fala num clamor em Ramá. Ouviu-se um clamor em Ramá. Pranto e choro e grande lamento. Era Raquel chorando pelos seus filhos. O verso 42 diz que ele proclamou a cidade. Ah, se compreendesses neste dia, tu, aquele que te traz a paz, o que poderia te trazer a paz, o que é devido à paz, mas agora tem uma soberania divina, né? Agora isto está encoberto aos teus olhos. Nós nem sabemos por que não estava descoberto. Por que Deus não abriu os olhos? É uma pergunta quilometricamente infinita para se compreender. O verso de número 42 fala que os olhos da nação, da cidade, estavam encobertos para ver o dia da visitação deles. Jerusalém não reconheceu o dia das suas oportunidades. Ele chorou e disse, ah, se tu soubesses, mas tu não conheces o dia da tua visitação. A maneira de falar é abrupta. Ah, se tu soubesses. Ah, se o meu povo me desse ouvidos. Salmo 81, 13. É o mesmo lamento, é o mesmo tom, é a mesma música dolente. Se o meu povo me desse ouvidos, se o meu povo me desse ouvidos, disse o salmista, Salmo 81, 13, e Israel andasse nos meus caminhos. Se soubesses o dia da tua visitação, teria chorado por ti mesma. Aqueles que negligenciam o dia da sua visitação
Finalmente, neste dia, os seus olhos, ainda que não estejam abertos, vão vislumbrar posteriormente o castigo, a punição divina. Ah, se tu soubesses, haveria chance sim, se o meu povo me ouvisse, porque mesmo na 1ª hora, faltando 1 hora para o fechamento do plano de Deus para a humanidade, há aqueles que entram na vinha. Mateus capítulo 20, a parábola dos trabalhadores. Mesmo na última hora. Mas a incrível loucura das multidões que desfrutam irresponsavelmente os meios de graça trazem consequências fatais, porque não reconhecem o dia das suas oportunidades. Aquilo que ele poderia trazer a paz é revelado, mas não é considerado por eles, porque eles fecham os seus olhos como se não valesse a pena prestar atenção. Verso 43, virão dias em que os teus inimigos, Jesus continua, os teus inimigos te cercarão de trincheiras e por todos os lados te ameaçarão, apertando grande cerco contra ti. Está prevendo a destruição, a invasão romana, dirigida pelo general Tito. Acho que o imperador era Vespasiano, considerado um dos mais cruéis, que aconteceria daí a quase 40 anos. Ele está no ano 33, ocorreu no ano 70, a invasão de Jerusalém. Também lançarão por terra tu e os teus filhos que estão dentro de ti. Em outra versão diz, te arrasarão. Não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a maravilhosa oportunidade que tiveste com a visitação de Deus. Jerusalém não pode escapar do dia da sua desolação. Aquilo que lhe traria paz está agora escondido aos seus olhos. Mas nós sabemos que depois disso o evangelho lhes foi pregado pelos apóstolos. Toda a casa de Israel foi chamada, foi instada a saber que Cristo era a paz para eles. Mas eles o rejeitaram. E as multidões foram convertidas. Sim, algumas multidões. Mas o corpo da nação, com as suas instituições entenebrecidas, teologicamente entenebrecidas, a nação e sua parcela principal, especialmente dirigida pelas suas autoridades, foram selados sob a descrença. Parece que Deus lhes dera o espírito de sono. Há um espírito de sono que Deus manda, de torpor, está escrito em Romanos 11:8. Eles eram tão preconceituosos e enfurecidos contra o evangelho, que o Senhor deixara que foi pregado à nação inteira. Que os poucos que o aceitaram, somente foram por milagres, como o de Paulo, por exemplo. Porque eles mesmos não queriam Jesus. Eles não reconheceram o dia da sua visitação. Assim, eles foram justamente entregues à cegueira espiritual e à dureza judicial de Deus. As coisas pacíficas, aquilo que ele poderia trazer a paz para eles, não estavam ocultas a algumas pessoas. Alguns viram, alguns se converteram, pequenas multidões se converteram, seguiram o Cristo. Mas é tarde demais para pensar agora na nação dos judeus como tal, tornando-se uma nação cristã abraçando a Cristo. E portanto eles são agora marcados para a ruína que Cristo está prevendo e dizendo com choro, como consequência certa da sua rejeição a Ele. Negligenciar a salvação muitas vezes traz julgamentos temporais sobre um povo. Tudo o que Cristo disse aqui aconteceu literalmente daí a quase 40 anos. Os romanos cercaram a cidade, lançaram uma trincheira sobre ela, mantiveram seus habitantes cercados por todos os lados.
do jeito que estava escrito, do jeito que Jesus disse. O historiador Flávio Joséfo, uma das maiores autoridades em matéria de documentação dos judeus, relata que o general Tito ergueu em 3 dias um muro de cerca de mais de 4 quilômetros. Em 3 dias ele ergueu um muro sobre a cidade. Faz lembrar quando foi erguido o muro de Berlim, erguido numa noite. Depois ele ficou maior, mas numa noite, acho que a dimensão era razoavelmente menor. O muro foi erguido, a cidade foi cercada e foram cortadas todas as esperanças de escape. E o povo sofreu, foi oprimido, houve miséria, houve fome, a cidade foi assolada. Eles colocaram a cidade no chão, do jeito que estava escrito. Tito ordenou que os seus soldados destruíssem a cidade e o templo. Ele deu essa ordem. E toda a cidade foi nivelada, exceto 3 torres que ficaram ainda. Não apenas a cidade, mas os cidadãos foram arrasados até o chão, como está escrito: os teus filhos dentro de ti serão arrasados pelos massacres cruéis dos romanos. E mal se podia ver uma pedra sobre a outra, como ele disse. Não ficou. Isso foi porque os crucificadores de Cristo não souberam avaliar, discernir o dia da sua visitação. Os nossos olhos parecem, às vezes, que estão entregues a um certo tipo de cegueira que vem junto com dureza de coração. Às vezes nós, tradicionalmente evangélicos, não estou falando só dos tradicionais, de todos os que se assentam, que lotam os templos semanalmente, somos tomados de uma certa cegueira, seja por influência do pecado que assola, que assedia o povo de Deus, com mais intensidade, com muito mais veemência do que antes. Seja porque está previsto que nos últimos dias o amor de muitos esfriará. Se o amor esfria, a fé então. Parece haver um espírito de sono e de estupidez nos dominando como crentes, com respeito à visão que Deus quer que tenhamos, espiritualmente falando, a respeito do mundo. Às vezes nós não discernimos os sinais dos tempos, nós nem pregamos sobre isso, porque nós não acreditamos que a vinda de Jesus está próxima. Essa é a grande verdade. Ninguém acredita mais. Quando ninguém pensar nisso, está próximo, está escrito assim. A gente não consegue nem ver o sinal que acontece com a gente mesmo. Nós não acreditamos mais que a vinda de Jesus está tão próxima. Nós não estamos discernindo o tempo da visitação de Deus para a sua igreja. Este é o tempo. Concluindo, eu quero fazer algumas perguntas para você que é membro da igreja evangélica. Primeiro, até que ponto somos capazes de chorar pela cidade de Fortaleza? Até que ponto choramos pela criminalidade, pelo alto índice de criminalidade, que já baixou consideravelmente, mais de 50% no ano passado.
mas ainda é muito alto, muito alto. Até que ponto somos capazes de chorar pelos miseráveis, pelos que dormem, pelos que moram nas ruas, os chamados, tem um termo que eu estou esquecendo, os moradores de rua. Por aqueles que são quase 2.000, há uma estatística bem atrasada, vivem nas ruas. Até que ponto nós choramos pelas clínicas de aborto com fachadas de comércio ou outra coisa, por exemplo? Pelo avanço absurdo do narcotráfico que domina boa parte da nossa estrutura de cidadãos, a estrutura da cidade. Nós choramos, somos capazes de chorar. Eu estou falando da cidade, não é chorar por uma pessoa, é mais fácil porque você está vendo o sofrimento. Você é capaz de abrir a janela e olhar assim para a cidade e orar por ela com choro, pedindo a intervenção de Deus. Nós precisamos de uma intervenção divina, senão nós podemos sofrer. Coisas como o que acontece hoje em Minas Gerais, um dos maiores desastres pluviométricos. Não adianta ser piedoso nem romântico, nem esconder a verdade. É sim intervenção divina no meio da cidade. Não quer dizer que eles são mais do que nós, não. Jesus disse, porventura, alguns que foram dizer a ele, perguntando alguma coisa a respeito de acontecimentos, e Jesus disse, porventura vocês pensam que aqueles sobre quem caiu a torre de Siloé são mais pecadores do que os outros? Não. Todos nós somos como o imundo e as nossas iniquidades nos arrebatam como um vento. Está escrito no profeta Isaías. A segunda pergunta que eu faço para terminar. O que é que poderia estar agora oculto aos nossos olhos evangélicos? A nação evangélica parece ter um olhar diferenciadamente, totalmente diferenciado do que aquela pequena comunidade de servos de Deus que às vezes não tem um templo, que são pobres, que são humildes, mas vivem orando, evangelizando e trabalhando e esperando a vinda do Senhor. Esses pensam de um jeito totalmente diferente da nação evangélica. Onde está o olhar evangélico para as coisas de Deus, especificamente as preditas por Ele? Terceiro, nós estamos preparados para tempos de tribulação? Eu não falo da grande tribulação, porque entra um problema escatológico. Eu falo tempos de punição, de tribulação. Nós estamos preparados, evangelicamente falando? Em quarto, nós estamos aproveitando o tempo da visitação do Senhor? Este é o tempo da visitação. E por último, não seria a hora de começarmos a pregar o Evangelho para os evangélicos? Isso não é coisa do outro mundo. João Batista fez isso. A mensagem dele era para os crentes da época, os oficiais, os oficialmente crentes, os tradicionalmente crentes, aqueles que tinham toda a lei na mão, a melhor teologia do mundo, manipulavam a melhor doutrina. João Batista disse, o machado está posto à raiz das árvores, a que não der fruto vai ser cortada e lançada ao fogo. Esta é a palavra de Deus que eu tenho para nós nesta noite, para nos incomodar, Deus nos abençoe. Amém.